Inúmeros são os casos registrados por todo o mundo de testemunhas que passaram por situações inexplicáveis, como luzes que surgem no céu e relatos de pessoas que testemunharam experiências relacionadas a fenômenos ufológicos. No Brasil, em um dos casos mais famosos registrados até hoje, o testemunho foi além, houve avistamentos, feridos e também vítimas fatais. Seja muito bem-vindo ao nosso canal O Curiosidade Social. Se inscreva, curta e compartilhe para receber os próximos vídeos. Você também é curioso? Então vem ser curioso comigo. Em 1977, no estado do Pará, entre os litorais da cidade de Colares e Vigia, a população viveu uma das histórias mais aterrorizantes sobre OVNIs de todos os tempos. O fato chamou a atenção da aeronáutica, a qual deu início a uma operação denominada Operação Prato. Com a execução da mesma, foram detectados vários ataques de uma suposta luz que vinha de um objeto não identificado, uma luz muito forte que jogava uma espécie de raio laser nas pessoas e fazia duas perfurações como se fossem agulhas, uma do lado da outra, às vezes no braço e, em algumas mulheres, na altura do peito. As luzes e ataques se iniciaram no Maranhão, onde 30 ou 40 cidades sofreram com os frequentes ataques. No entanto, somente entre os meses de outubro e novembro de 77, iniciou-se a Operação Prato. A Operação Prato foi uma missão secreta realizada pela Força Aérea Brasileira, no estado do Pará, com o objetivo de investigar a ocorrência de supostos avistamentos de objetos voadores não identificados, na região. A missão foi iniciada após uma série de relatos de pessoas que afirmavam terem visto luzes estranhas e objetos voadores não identificados na região de Colares, próximo à cidade de Belém. Esses relatos incluíam casos de pessoas que teriam sido atingidas por raios de luz emitidos pelos objetos, sofrendo queimaduras e outros sintomas. A Operação Prato foi liderada pelo capitão Wirange Holanda, que comandou uma equipe de militares, cientistas e especialistas em fotografia e filmagem. Durante a operação, foram realizados diversos sobrevoos na região para coletar evidências visuais e recolher amostras de plantas e animais que teriam sido afetados pelos raios de luz. Os resultados da Operação Prato foram mantidos em sigilo por muitos anos, mas em 1997 o jornalista e ufólogo Ademar Gevaerd conseguiu acesso aos documentos e relatórios da operação. Segundo esses documentos, a equipe teria registrado diversos avistamentos de objetos voadores não identificados na região, além de ter encontrado marcas e evidências de queimaduras em plantas e animais. Em Colares, antes da chegada dos militares, houve o avistamento de um objeto enorme no céu, que, segundo as testemunhas, devia ter 90 metros de comprimento. Ele emitia uma luz muito forte que não fazia parte da rotina das pessoas simples que viviam da pesca e da agricultura familiar. Nos dias e meses seguintes a este avistamento em particular, as pessoas de Colares e região não só testemunharam novas aparições como também algumas delas se tornaram vítimas do que quer que fosse aquele fenômeno. Estudiosos e profissionais médicos que atenderam mais de 80 vítimas que foram atacadas por essas luzes apresentavam queimaduras semelhantes, inéditas aos olhos dos médicos. Entre os profissionais que atenderam as vítimas, estava a doutora Adelaide Cecim, que mais atendeu a esses pacientes. Ela afirmou que o prognóstico comum entre eles era a sensação de fraqueza, anemia, paralisia parcial e pequenas queimaduras originadas de algum tipo de radiação. A doutora Adelaide fala que várias pessoas de várias localidades diferentes que ela atendeu relataram o mesmo acontecimento e o mesmo ataque da luz. A lavradora Claudomira Rodrigues da Paixão, de 35 anos na época, em uma noite horas depois das luzes da cidade se apagarem, sentiu uma luminosidade percorrer seu corpo como uma espécie de lanterna, fixando-se no seio esquerdo na tentativa de sugar o sangue, mas sem sucesso. Então, a luz foi focada em sua mão direita, onde ela relatou ter tido a sensação de ser picada por uma agulha. Tentou gritar por socorro, mas seu corpo ficou parcialmente paralisado. Ela sentiu dores na cabeça e do lado esquerdo do corpo um forte calor no seio.
Ainda relatou que, durante vários dias seguidos, ocorria o evento e era testemunhado por todos. Entre os estados do Maranhão e do Pará, mais de 50 cidades foram testemunhas dessas luzes. Acredita-se que mais de 150.000 pessoas tiveram algum contato com as aparições. Dentre elas, 400 foram atacadas. Todas apresentavam o mesmo relato, um foco de luz sobre elas, seguido por um raio que atingiu alguma parte dos seus corpos. Era como se uma agulha estivesse perfurando a pele, sugando o seu sangue. Por conta dos relatos, o fenômeno ficou também conhecido como chupa-chupa entre os moradores daquela região. O pânico se espalhou e a população passou a se armar, já outros viam como uma visão apocalíptica e que seria um castigo de Deus ou o início do fim dos tempos. 60% dos moradores de Colares apavorados abandonaram suas casas em busca de um lugar tranquilo para morar. Segundo o ex-coronel William de Holanda, antes mesmo de chegarem à região, os militares já estavam a par da situação que os moradores enfrentavam. Os que ficaram em suas casas passaram a se reunir dia e noite para rezar na tentativa de encontrar a proteção divina. Enquanto os militares estiveram por lá, os avistamentos eram diários. Na entrevista, o ex-coronel citou que dados, fotos e vídeos tinham que ser coletados e passados ao comando. A partir de então, tomaram medidas cabíveis, mas com total confidencialidade. Os militares também avistaram alguma coisa. Na entrevista dada à revista UFO, o ex-coronel Holanda deixou claro seu posicionamento a respeito, os 3 pontos luminosos alinhados muito alto e a grande velocidade. Eu sou da Força Aérea e nunca vi nada parecido. Isso denota claramente que os militares também presenciaram o fenômeno, contudo, nenhum deles chegou a ser vítima das luzes que queimavam os moradores. O ex-coronel foi encontrado morto 2 meses depois dessa entrevista, e tudo indica que ele tenha tirado sua própria vida. Porém, surgiram teorias de que ele teria sido assassinado. Tentaram introduzir nas redes sociais que ele sofria de várias crises depressivas. Tempos depois, um agente da aeronáutica teria afirmado que o Holanda o pirou e que assim encerrariam a Operação Prato. Ele era um militar de uma competência inquestionável nas Forças Armadas, um homem que tinha gabarito nas Forças Armadas e que jamais iria inventar alguma coisa ou mentir. Então, o relatório que deu fim à Operação Prato foi um relatório que prejudicou a imagem do capitão. Em 1975, outro caso ocorrido naquela região envolveu 4 homens que saíram numa noite para coletar madeira próximo à Ilha dos Caranguejos. O Apolinário, Firmino, José e Aureliano foram atacados. Ocorre que, quando os pescadores foram dormir, eles viram uma luz, mas não se preocuparam. No outro dia, cada um estava em uma posição diferente e todos estavam queimados dentro do barco, sendo que o barco não tinha nada queimado, mas as pessoas estavam queimadas e com as roupas queimadas. Um deles não resistiu aos ferimentos e faleceu. O fenômeno aconteceu em uma região conhecida como Baixada Maranhense, que compreende cerca de 21 municípios. A princípio, é um dos primeiros casos relatados por testemunhas lá da região. Boa parte da documentação do que aconteceu na Baixada Maranhense está disponível no Arquivo Nacional, com informações pertinentes à Operação Prato. É bom salientar que tais documentações foram liberadas há pouco tempo pelo governo, uma vez que o caso foi mantido sob sigilo por 4 décadas. A Aeronáutica diz que todo o material foi disponibilizado já no Arquivo Nacional em Brasília. Muita coisa deve estar escondida ou sob posse do governo americano. Não sabemos. O que nos resta é a dúvida: será que somos diariamente vigiados por seres de outros planetas? Qual seria o real motivo dos visitantes? Me conta nos comentários o que você acha.